falar sobre aquela velha abordagem multimodal e também vou dar umas pinceladas aqui sobre alguns insights novos sobre assistente idiopático, tá? Então, começando aqui com a terminologia, isso já é bem debatido, né? Antigamente se chamava síndrome neurológica felina, que é um termo bem genérico, hoje em dia não se usa mais. Depois veio a doença do trato urinário inferior, que é também genérico, porque, enfim, são várias doenças que confluem, né, na chamada de TUIF, várias causas, sinais clínicos são os mesmos, mas várias causas. Então, assim, termo genérico tem ficado no escanteio, né? Tem se evitado utilizar termo genérico. A cistite idiopática, que é o que eu vou falar, é o diagnóstico específico, né? Que ela é a doença mais importante ou a doença principal do trato urinário inferior de felino. A gente vai ter associado também as litíases, urolitíases, mas de longe, o que é mais comum é gato com cistite idiopática felina. Então, ela já é realmente um diagnóstico específico, uma doença específica que é importante a gente debater sobre, que a maior parte dos pacientes que vêm obstruídos ou não são pacientes que já têm uma cistite idiopática. Ah, hoje em dia se fala, né, que não é totalmente idiopática, então ainda se mantém esse nome, essa denominação, cistite idiopática, mas a gente hoje em dia já com conhecimento, né, de tantos trabalhos já publicados e estudos, a gente sabe que ela não é idiopática, ela está cada vez mais compreendida, né? A questão muitas vezes, a questão muitas vezes é de não se fazer o diagnóstico completo, né? Para a gente fechar o diagnóstico da cistite idiopática, muitas vezes precisa de biópsia, né? Pelo menos a recomendação seria biópsia de bexiga, mas praticamente ninguém faz. E aí vai por exclusão e também pela sintomatologia clínica. Por ser tão comum, então, a maior parte dos gatos, realmente, se a gente fazer o diagnóstico de cistite idiopática, não vai estar errado se a gente estiver fazendo as exclusões, né, que são importantes. Então, idiopática até certo ponto. Então, a condição crônica, considerada uma doença crônica, vários sinais por muitos anos. Tem gato que passa muito tempo com cistite, a vida toda com cistite, até desencadear, né, desembocar naquela questão lá da obstrução, e alguns vão passar por heterostomia muitas vezes, né? Então, é um histórico bem complicado, geralmente os tratamentos não funcionam. Não é que não funciona, na verdade, os sinais clínicos acabam voltando, né? Comparando com humanos, é uma associação bem interessante, porque as mulheres, é muito mais comum em mulheres, né, têm uma síndrome muito parecida. A mesma questão da dor, também tem abordagem do tratamento é multifatorial, e ambas são associadas com dor crônica e o próprio estresse. Então, a mulher também, quando estressa, né, ela pode ter também um quadro de cistite muito parecido com o que acontece no gato, o tipo de dor, os sinais clínicos. É por isso que o gato, né, ele é um modelo experimental muito importante também para essa cistite intersticial que acontece em pessoas. A patogênese, só para lembrar vocês, tem tudo a ver com estresse, né, percepção de ameaça. Então, é um fator chave. Claro que nem todos os gatos vão desenvolver cistite devido quando está estressado. Alguns vão ter dermatites, vão se lamber mais, alguns vão ter sinais gastrointestinais. Agora, esses pacientes, eles já nascem, né, com uma predisposição. Essa alteração, principalmente em adrenal, ou seja, uma resposta exagerada ao estresse. Então, ele não tem um condicionamento, né, uma resposta normal por estresse. Então, qualquer coisa que possa alterar na rotina dele e também no qualquer coisa que possa alterar, né, o comportamento, principalmente em relação a território, em relação, a gente vai falar para vocês, né, taxa de areia, enfim, esse paciente ele vai estar sensibilizado e vai realmente desenvolver os sinais clínicos. Dois trabalhos muito interessantes, então são trabalhos recentes, que aí é mais uma comprovação, né, do papel do estresse nesses pacientes.
Então, são trabalhos, de certa forma, parecidos, são trabalhos parecidos. Eles utilizaram uma cultura de células do tecido uroepitelial do gato. Então, cultivaram essas células no meio e eles começaram a injetar, né, colocar no meio a norepinefrina. E eles viram, os resultados são parecidos, eles viram que essas células, elas começaram a ter respostas de fundo inflamatório, né, gerando também um estresse oxidativo. Então, na, no meio de cultura, né, eles colocaram norepinefrina e mimetizaram tudo o que acontece, né, na bexiga realmente do gato. Então, são dois trabalhos bem interessantes, de uma metodologia bem interessante, que comprovaram, né, mais uma vez comprovaram, o efeito do estresse nesse modelo de inflamação que acontece no gato. Então, os fatores genéticos, epigenéticos, são muito importantes, como já comecei a falar para vocês. Os gatos, alguns nascem com maior suscetibilidade. Isso tem a ver com a questão lá do eixo, né? Do eixo que vem do locus coeruleus, que ele é responsável, né, pelo gerenciamento dessa resposta de sistema nervoso simpático, certo? E também a própria produção de cortisol nesses pacientes também já foi demonstrado que é alterada, ela permanece alterada, tá? Quem falou? Tranquilo, Raiz. Então, alguns gatos nascem com essa suscetibilidade, certo? As influências também epigenéticas, ou seja, é um paciente que nasce com uma predisposição e durante, muitas vezes fala até na vida intrauterina, é um gato que vai ter um estímulo para que esses genes, né, que ele tem, que causam essa suscetibilidade, eles acabam tendo algum tipo de ativação. Então, estresse também, quando filhotes, estresse também na vida uterina, esses genes eles vão ser ativados. Então, o que a gente chama de influência epigenética, ou seja, experiências de vida pode gerar expressão gênica. E aí vai levar sempre a maior probabilidade de desenvolver a cistite intersticial. Então, a gente sabe que a inflamação neurogênica, esses pacientes vão ter inflamação neurogênica, principalmente pelo aumento da permeabilidade esse epitélio da bexiga, então esse epitélio ele vai ser mais susceptível aos fatores oxidantes agressores que existem normalmente na urina. Além de tudo, são gatos também que vão ter uma diminuição menor de glicosaminoglicanos, né? Então, além de ele ter uma inflamação, que vai aumentar a permeabilidade nesse urapitélio, eles também vão ter uma deficiência de camada de glucosaminoglicanos. Quais são os fatores de risco, né? Então, o indivíduo susceptível dentro de um ambiente inadequado, ou seja, um gato que tem toda a predisposição e que vai viver num ambiente de muitos desafios, né? Então, essa trinca ela tem que acontecer. Quando a gente consegue separar um do outro, né, a gente consegue resolver o problema. Então, se a gente tem um indivíduo susceptível que está no ambiente mais adequado, é a base do tratamento. O conceito lá da caixa de Pandora ou da síndrome de Pandora está relacionado a alguns problemas fora o trato urinário, né, que podem estar associados a alguns gatos. Sabe-se que também na rotina a gente vê com frequência, certa frequência, pacientes que têm dermatite alérgica, pacientes que têm atopia, que também vão sofrer de cistite intersticial, né? Também fala-se na literatura que esses gatos podem ter também cardiopatias e que esses pacientes também podem ter bronquite ou asma, né? Estaria relacionado nesse complexo aí da caixa de Pandora, né? Da síndrome de Pandora. Então, por que que esses gatos, ou por que que os gatos são propensos, né, a doenças causadas por estresse? A própria característica do gato, né, para a gente entender melhor, ela vai predispor, vai trazer predisposição nesse paciente que tem susceptibilidade
a ter a cistite. Então, desde o momento que o gato ele foi domesticado, ah, há sempre esses conflitos, né, entre a domesticação e as próprias características do felino. Então, o gato tem uma forte necessidade de controlar seu ambiente, ele sempre vai buscar segurança, né, que é crucial para o bem-estar. Então, ah, a importância da escolha, né, as opções, gato, ele dificilmente fica bem digamos, num dia a dia, numa mesmice, né, de um dia a dia, de um ambiente sem estímulo, um ambiente igual todos os dias. Então, isso é muito, muito clássico, né, característico da espécie felina, e necessidade de ter ambiente tranquilo. Então, a gente tem essas quatro características que é muito importante seguir nesse paciente felino. E é muito fácil você quebrar tudo isso, né? Então, hoje mesmo a gente atendeu, eu e a Vitória, a gente atendeu um paciente que tinha tudo, assim, tudo levava a crer que estava ok o ambiente, né? Que ele tem até treinamentos, né? Brincadeiras por semana, vai uma cat sitter lá fazer, estimular. Ela falou que aparentemente não tem discussão entre os gatos, enfim, não tem briga. Mas é um paciente que tem cistite, é a segunda vez que ele está repetindo essa cistite. Então, será que ele tem realmente, está confortável? Será que ele tem essa necessidade de controle é, saciada? Se sente seguro, né? Realmente está tranquilo o ambiente? Só dá para descobrir realmente com muita conversa, tá? Muita investigação, porque às vezes passa batido do tutor, né? Às vezes o proprietário não percebe também. E essa adaptação da vida doméstica é que muitas vezes a gente vai ver que vai trazer doença para o gato, né? Essa questão do cat friend, ele né, é utilizado tanto nas clínicas como também na casa do tutor, na nossa casa, enfim. Mas ainda é um desafio, né? Porque a gente sabe que a domesticação do gato ela é muito recente, né? Todo mundo sabe, diferente do cão, que ele já é praticamente da família, acostumado. Mas o gato ele sempre tem aquela nuance, né, de independência, tá? O que vai realmente tornar ele mais suscetível a doenças relacionadas ao estresse. Outro fator muito importante, pessoal, é a urina concentrada, né? Aqui a gente vai sair um pouco da questão comportamental, tá? É muito importante a gente lembrar disso. A urina concentrada, porque se a gente tem um gato predisponente a essa questão que é epigenética, genética, a gente dificilmente tem um controle, né? Não tem como, aliás, resolver essa questão genética, epigenética. A questão do ambiente a gente consegue resolver, ou pelo menos ajudar. A gente não pode lembrar também da questão da urina, tá? Se a urina estiver muito concentrada, por exemplo, são pacientes que concentram muito a urina, são pacientes que vão sofrer mais com a cistite intersticial. Porque você imagina assim, como eu falei, há uma maior permeabilidade dessa mucosa da bexiga. E aí, se esse gato concentra demais a urina, claro que vai ter muito mais agressão nessa bexiga, tá? Então, a gente também vai brigar com essa questão. A gente vai ter que fazer com que esse gato ele dilua mais a urina. Então, é ter um primeiro valor da densidade urinária desse paciente para ver se a gente precisa ajustar. Como é que a gente diminui essa densidade urinária? Simplesmente esse gato tem que tomar mais água ou comer mais sachê. Por isso que a indicação em gatos com cistites, né, além dos outros problemas urinários, é esse paciente tomar muita água, né? Não é só para fazer diurese, é para realmente diluir e diminuir a quantidade de soluto que tem essa urina, que pode realmente piorar os quadros de cistite. Então, apresentação clínica, uma faixa etária, né, vai afetar principalmente gato jovem à meia idade. Não é comum gatos idosos terem a primeira crise de cistite nessa idade, né, de 7, 8 anos. Quando acontece isso, uma cistite, né, o gato nunca teve crise. Então, com 8, 9 anos, aparece um quadro de hematura e estrangúria. Geralmente vai estar relacionado a infecções, se ele for um doente renal crônico, ou então as litíases, certo? Então, isso é importante a gente lembrar. Fator de risco: gatos castrados, machos com excesso de peso. Prestem atenção, eu não estou falando que é gato castrado que vai ser mais predisposto, não.
gato castrado, mas com essa questão, excesso de peso, certo? Que vive dentro de casa, que é alimentados muito mais com dieta seca. Então, o ganho de peso, a obesidade, ela estava relacionada à inatividade, consequentemente, concentração urinária, certo? No exame físico, geralmente é normal. Alguns pacientes que chegam em crise, principalmente naquelas fases mais agudas, eles vão ter dor à palpação, né? E bexiga muitas vezes semi-repleta, bexiga rígida se ele tiver obstruído. Então, é interessante a gente sempre lembrar de analisar essa urina, porém, não vai ser fácil a coleta nesses pacientes que estão doentes, né? Em pacientes que estão em crise. Simplesmente porque a maior parte das vezes eles não vão ter urina, né? Disponível para coletar. E também pela questão da bexiga estar mais espessa, parede da bexiga espessa, vai te dar uma certa dificuldade de coletar. Mas sempre tem que haver a tentativa, tá? Para a gente ver principalmente a densidade urinária. Cristalúria, sempre interpretar com cautela, pessoal. Não é porque o gato tem cristalúria que você vai prescrever, por exemplo, a ração urinária, certo? Não tem indicação. Cristalúria, ela é comum no gato. Claro, um paciente com quadro de cistite com cristalúria é um problema, porque a chance maior de ter obstrução, né? Mas não é porque o paciente tem cristalúria. Se o paciente tem cristalúria sem sinais clínicos, não tem motivo de se preocupar. Na verdade, o que a gente indica é que ele tentar, o tutor faça com que ele beba mais água, tá ok? Então, é importante lembrar disso, a relação da cristalúria, é, a questão da cristalúria e a cistite, tá? Aí você perguntou, a castração de felinos machos só tem correlação com a questão do hábito. O procedimento em si não se correlaciona. Isso mesmo, não tem relação de o paciente castrado ser mais predisposto à obstrução, tá? Isso é uma lenda, né? Muito, assim, ainda percorre no nosso meio, né? Mas não tem, nunca teve embasamento, certo? Aliás, os trabalhos todos que se tenta comprovar, na verdade, comprovam o contrário, né? Não tem relação, certo? Não tem, não predispõe. A questão é o erro de manejo, que esse gato ele vai engordar, vai ficar menos ativo, e se ele for predisposto, né, como a gente está falando, principalmente pacientes que comem muito mais ração seca, aí sim, vai ter toda a chance de ter doença do trato urinário, certo? Inclusive, essa questão, né, que eu estava falando de comportamento, né, dos instintos, né, do gato, a gente publicou um trabalho, na verdade foi da minha esposa, do mestrado dela, que eu também participei, que a gente trabalhou com gatos que foram para a uretrostomia, né? Eu falei desse trabalho no ano passado, quando a gente falou dos gatos obstruídos. Então, esse trabalho, a gente foi mais de 80 gatos, né, que a gente acompanhou, que passaram por uretrostomia, alguns em Recife, outros aqui em Fortaleza. E o que a gente viu interessante é que os gatos não castrados, os gatos inteiros, eles obstruíam mais cedo, mais jovens. E leva a crer que o estresse também do gato que não é castrado, você imagina um gato que não é castrado, que vive com outros gatos, né? Primeiro ele tiver fêmea, ele vai querer montar, é, vai marcar todo o território, né? Aquela questão, ele nunca vai estar se sentindo seguro e ele nunca vai estar se sentindo realmente pleno, porque ele vai estar sempre com preocupação de combater, de brigar, né? De conquistar espaço, né? E isso é um fator importante. Então, alguns pacientes que não são castrados, eles vão obstruir mais cedo, porque a tendência é se estressar mais, né? Então, lembrar vocês a indicação de fazer o refratômetro. Então, assim, se a gente não tem uma quantidade suficiente de urina, que se faça pelo menos a densidade urinária, certo? Claro que o que acontece? Se o gato tem hematúria, pessoal, essa densidade ela vai dar aumentada, né? Então, assim, o ideal é que não se faça esse exame quando o gato está em crise, quando tem hematúria, né? Pelo menos ele tem que parar essa hematura para você realmente fazer
a densidade urinária. De novo, lembrando, qual a importância de se realizar, né, de se fazer essa densidade urinária? Porque pacientes que têm uma densidade muito alta, então convém a gente fazer diluir essa urina, seja com alimentação ou ingestão maior de água. Então, reavaliar diagnóstico. Primeiro, o gato é diagnosticado, né, com um cistite baseado nos sintomas e exclusão de outras causas. Quais outras causas? Sempre a gente vai fazer uma imagem para saber se não tem uma litíase, né? Se não tem realmente uma pedra, né, um cálculo. Também é interessante, alguns pacientes susceptíveis, principalmente os mais velhos com DRC, a gente coletar urina para fazer também uma cultura. Também aqueles pacientes que já foram sondados várias vezes. Então, convém a gente também fazer uma cultura. Vai que tem uma bactéria ali que está perpetuando os sinais, certo? Mais raramente, neoplasias de bexiga, como, por exemplo, os carcinomas de bexiga, né? Que não são muito comuns, tá? E aí você vai acompanhar esse paciente regularmente, tá? E também você vai é, principalmente investigar o que pode mudar, né, na rotina desse gato. E qual seria a abordagem multimodal? Então, esse artigo ele é bem antigo, se não me engano, é de 92 ou 98, negócio assim, que é, né, que eles utilizaram justamente o MEMO, né, que é a modificação ambiental multimodal, para trazer mais conforto no ambiente do gato, que é assim diminuindo. Eles viram que diminuíram as crises sem tratamento nenhum, sem medicação. Então, ajustar a dieta, aqui a gente vai entrar principalmente com dieta úmida, certo? Também a recomendação, pessoal, não é na primeira crise de cistite, não estou falando de gato obstruído, mas em cistites você entrar com urinária, certo? Então, não se tem essa indicação, a não ser que esse paciente esteja obstruído, com muito plug, muito cristal, certo? A recomendação no gato que tem primeira crise de cistite e que tenha cristalura, é realmente aumentar a ingesta de água e dieta úmida. Fazer gestão do estresse, né? E medicamentos. Alguns medicamentos têm indicação, mas todos têm uma eficácia parcial. Gestão nutricional. Primeiro, garantir energia e nutriente adequado. Isso é, né, genérico. Questão do peso, que aqui a gente vai também ter uma dificuldade, né? Para esses pacientes obesos, eles precisam perder peso, que é um fator importante. Se você não conseguir fazer com que ele perca peso, pode ser que seja que vai perpetuar essas crises, né? Então, realmente, calcular a quantidade energética que esse paciente vai ter que ingerir, certo? E, normalmente, a recomendação é uma diminuição de 10 a 20%, né, desse requerimento energético, gradativamente para ele perder peso, certo? Importância da água na dieta, a gente já falou. Então, há uma eficácia de 89%, certo? Com o uso de dieta úmida. Se você for utilizar dieta seca, por exemplo, essas terapêuticas, uma taxa de 61% só da melhora, certo? E lembrando sempre que essas dietas úmidas e elas vão ajudar, porque já tem água também na composição, mas dietas secas também ela pode ajudar, dependendo da quantidade também de sódio. Então, oferecer alimentos enlatados, sachês com alto teor de umidade. Você pode adicionar também água em a própria ração seca, se o gato também aceitar. E usar bebedouro tipo fonte, né? Aí vai depender do gato, né? Pode ter essa bonitona aí, tipo fonte. Pode ser, muitas vezes, até uma fonte maior, como se fosse uma travessa, né? Construir um laguinho, enfim. São fontes que você vai ter que dar essa alternativa para o gato, né? O ideal é de início, se o tutor não souber, ou se a gente não souber como funcionar, é diversificar, né?
o mais variado possível, o tipo de fontes, até descobrir a que esse paciente realmente gosta. E aquela questão das dietas enriquecidas com sódio, certo? Não tem artigos que comprovem realmente, né? Pelo menos assim, artigos importantes que comprovem. Agora, não teria problema se esse gato também, ele for, por exemplo, tiver não seja um cardiopata, né? Tá? Não seja um cardiopata. Isso pode ajudar na quantidade realmente de água que ele vai beber por dia. E aí vamos entrar aqui com alguns nutracêuticos, certo? Que tem indicação. Por exemplo, teve um estudo, na verdade eu esqueci de colocar aqui, tá? Que era uma dieta urinária, tá? Eles combinaram, né? Com antioxidantes e ômega 3. Então teve uma melhora na incidência dos sinais clínicos. A partir daí, teve indicação de fazer ômega 3, tá? Então tem indicação de fazer ômega 3. Na minha rotina, pessoal, eu não tenho usado, porque eu não notei muita diferença, mas também não vai trazer, né, complicações e malefícios. Então, às vezes, o doutor fica insistindo, vai passar um corpo, então passa ômega 3 que não vai ter problema. Antioxidante, vou falar para vocês mais de alguns na frente, e tem esses dois nutracêuticos também são interessantes, que têm se utilizado, não tem tantos trabalhos, foi só um estudo que mostrou, né, a diminuição da recorrência, em gatos que estão tomando o triptofano e a alfa-casozepina, né, que são aminoácidos que vêm do leite, certo? O triptofano, né, ele é precursor da serotonina e a casozepina, ela tem propriedades ansiolíticas. E aí tem um produto também veterinário no mercado que tem essa composição, né, triptofano. E eu não tenho prescrito, na verdade eu tenho, eu não tenho lembrado, tá? Mas é assim, é uma opção interessante, né? É uma alternativa que a gente pode utilizar para diminuir o estresse desse paciente. Então a gente tem que se munir dessas ferramentas, né? Tem uma indicação, um artigo que indicou a melhora, então a gente pode prescrever também o L-triptofano e a casozepina. E a composição também, tem a composição também daquela ração da Rios, né, que é a CO da Rios. Então, avaliar a dieta atual é fundamental. Qual dieta esse paciente está comendo agora? Será que ela está implicando em alguma coisa, né, nesse quadro de cistite? Priorizar a comida úmida, sempre tentar manter esse peso saudável, né? E a gente vai considerar as terapêuticas em pacientes que têm recorrências, e principalmente pacientes que estão recorrendo com muita cristalura ou até gatos que aparecem já obstruídos, tá? Então, se você não conseguiu corrigir essa questão da cristalura com dieta úmida e a adição de mais água, aí é importante, nesses gatos que fazem recorrência, a gente entrar com as urinárias. Como é que a gente vai selecionar? Assim, o que é mais importante não seria nem a marca, tá? Existem várias no mercado que vão ter uma ação muito parecidas, mas ajustar a quantidade de alimento é interessante, porque a gente quer que esse gato perca peso, né? Então, mesmo sendo uma ração terapêutica, se ele comer além da conta, esse gato vai ganhar peso, que aí é aquela outra aresta que a gente vai ter que aparar, né? É realmente controlar esse peso pela quantidade. E aí o método da alimentação vai ser de acordo com cada paciente. A gente não tem como limitar, não, eu quero que o tutor faça alimentações em horário certo, ou então colocar ali à vontade, certo? Não tem como, na verdade, o gato é que vai fazer com que a gente defina como será essa alimentação. O que a gente sabe é que implementar jogos, tanto em comedouros, próprio proprietário, brinquedos, né, vai estimular bastante a atividade desse paciente e vai ajudar tanto na questão para controle de peso, mas também naquela a própria atividade lúdica diminui o estresse, né? Então, brinquedos diferentes, comedouros diferentes, também é importante a gente lembrar disso, que é uma hora importante para o gato, que é a alimentação,
E ele pode associar ali a uma caça, né? Quando estivesse caçando. Então, isso também vai ajudar bastante em relação ao controle do estresse. Bem, aqui eu vou entrar nas medicações, né? Não tem muita novidade, né? Não tem aquele medicamento milagroso que eu vou prescrever. Todos os medicamentos eles são considerados como suporte, basicamente controle de dor e também controle da ansiedade e do estresse. A gente sabe que muitos pacientes com cistite sem medicação vai resolver mais ou menos 2, 3, no máximo 5 dias. Então, seja o que você prescrever, pode ser que o gato tenha ficado bom ou melhorado por si só, não foi a medicação que você prescreveu. Aí é daí que tem aquela questão que a gente vê bastante, né? Ah, eu dei medicamento tal, ele melhorou. Então, eu prescrevo medicamento tal porque ele melhorou. Chá de quebra-pedra, chá de hibisco, sei lá. Tá? Então, isso é muito comum acontecer, né? Então, algumas medicações que não têm indicação nenhuma, a gente vê ainda a prescrição, mas é porque acha que funciona, certo? Por isso que também é muito difícil os trabalhos direcionados à cistite, né? Porque o paciente ele pode se estressar no ato de dar a medicação, certo? A amitriptilina ela é bem conhecida, né, que a literatura fala que pode melhorar em alguns gatos, mas ela tem efeitos adversos, tanto no apetite como também na própria defecação, que pode também causar constipação em alguns pacientes. Alguns ficam muito excitados, outros mais sonolentos. E particularmente eu, na minha rotina, pelo menos na minha experiência, eu deixei de utilizar porque eu não via muita eficácia, tá? E a fluoxetina, ela pode reduzir a marcação com urina, e pode acontecer em alguns gatos com cistite, né? Essa alteração de marcação de urina. Agora, ela é interessante em pacientes que têm dermatite, certo? Pacientes de dermatite associada a cistite, tem indicação de se fazer fluoxetina para diminuir essa ansiedade, tanto também a questão da lambedura. Glicosaminoglicanos. Então, eu falei para vocês que tem uma deficiência, né, de glicosaminoglicanos, mas ela não tem evidência. Na verdade, a evidência dos trabalhos mostra que ela não funciona. Mesmo você fazendo a injeção de glucosaminoglicanos em infusão dentro da bexiga ou oral, os trabalhos que foram publicados, eles mostraram que não tinha eficácia, certo? Então, não tem indicação de fazer suplementação. As outras opções é controle de dor, certo? Analgésico, aqui entre os opioides, a buprenorfina, a, o tramadol, certo? E a gabapentina e a pregabalina. Então, elas são consideradas importantes para o controle de dor e também em relação a gabapentina e pregabalina também servem como ação ansiolítica. Então, é o que a gente mais prescreve, o que eu mais prescrevo é a gabapentina. E tratamentos, às vezes, de 1 mês, 60 dias, 90 dias, principalmente esses pacientes que fazem muita recidiva. Maroptan, então, existe uma indicação fraca de utilizar o maroptan na cistite, porque ele pode também agir lá na substância P, tá? Então, ele pode ter efeito analgésico. Também essa indicação fraca, mas já tem colegas que prescrevem. Antibiótico não tem indicação nenhuma, certo? Antibiótico só se tiver infecção urinária. Então, nos casos suspeitos, você pode pedir uma cultura. O que a gente vê é que antibiótico é prescrito muito ainda, nesses casos, não tem indicação nenhuma. Só mostra realmente que quem está prescrevendo não tem conhecimento sobre a doença. Então, não prescreva se não tiver infecção, certo? E os feromônios, como o Feliway, ainda tem aquelas evidências, tem trabalho que mostra que funciona, outros não, mas também é uma ferramenta importante para diminuir esse estresse. Então, como a gente não tem um medicamento em si que vai tratar, a gente pode também levar isso em consideração. Os feromônios e o controle de dor tem que existir, certo? Não falei de corticoide, não falei de DENS, porque realmente eles não funcionam. Não funcionam. Eu ainda prescrevo o meloxicam, 2, 3 dias, certo? Porque, de qualquer forma, dá um conforto em pacientes que estão sentindo dor, tá? Principalmente os gatos que também têm uretrite, né? Inflamação na uretra, que aí pode também funcionar, certo? E a questão da gestão do estresse, como eu falei para vocês, é um fator chave, né?
Você tem que realmente colocar as modificações, tentar fazer com que um ambiente antes que era insalubre para o gato, né, que não era o ideal, torne-se realmente ideal. E, às vezes, é uma modificação total, né, geral. É fácil fazer? Não, não é fácil. Mas muitos tutores, eles topam, né? E como a gente nem sempre vai saber o fator-chave, o ideal é que tente mudar tudo, desde caixa de areia, posição de caixa de areia, de água, distribuir mais caixas de areia, distribuir mais fontes de água, diversificadas também. Você pode diversificar também o tipo de caixa de areia e gatificar o ambiente, né? É fundamental gatificar o ambiente. Então, gestão da liteira, enriquecimento, hidratação, espaços verticais. Isso não pode faltar. E eu recomendo vocês também fazerem deixar preparada uma cartilha, né? Certo? Com todas essas informações, fica muito mais fácil. Aí você imprime e já dá para o tutor, tá? Então, localização de liteira, né? O tipo de substrato também, fazer o enriquecimento, a importância da hidratação, alimentação úmida e os espaços, né? Árvores, pratilhas para esses gatos conseguirem interagir. Na, na diretriz da ISFM, lá eles falam dos 5 pilares, né, do bem-estar felino. É um lugar seguro, ou seja, que ele se sente seguro. É um lugar que tem múltiplos recursos, opções de brincadeiras, opções de brinquedos, de caixa de areia, de fonte de água. Esse ambiente ele tem que favorecer o comportamento natural do gato, dentre eles o comportamento de predação, ou seja, aí que entra aquela questão dos puzzles, né, dos brinquedos, jogos para esse gato comer, interações positivas, tanto com pessoas como outros gatos, e respeito ao olfato do paciente. Então, tem que respeitar, ou seja, ele tem que ter possibilidade realmente de sentir vários aromas, tá? De vários cheiros. Isso tudo também faz parte do enriquecimento ambiental. E, sem dúvida, comunicação eficaz com os tutores, né? Isso é fundamental. E também se fala hoje em dia, pessoal, em caso de cistite, das chamadas consultas sem o gato. Então, se você tem, principalmente, retorno nos acompanhamentos, né? Você tem um gato que tem um diagnóstico de cistite. E aí vai fazer um retorno. Então, é verificar se é necessário que esse gato retorne, tá? Porque você vai tirar ele da casa e vai até o consultório. Será que um retorno podia ser feito, por exemplo, online, né? É, e justamente para você, né, ver como está funcionando, certo? Ajustar alguma coisa em relação à medicação. Alguns pacientes, às vezes a gente precisa se você não faz, por exemplo, consulta a domicílio, você pode pedir mapas da casa dele, né? Você pode pedir fotos do ambiente, tá? Porque a gente também pode perceber algum problema, por exemplo, em localização de caixa de areia, fontes de água, também é uma possibilidade, né? Lembrando que sempre vai ser uma abordagem personalizada. Não adianta tu querer mudar tudo na casa do tutor se ele não quer, ou se ele não acha que é importante, ou se ele não pode. A gente vai ter que arrumar outra maneira de tratar esse paciente. Então, tem muito cuidado também. Às vezes, você chegar querendo mudar tudo, pode ser que o tutor também não veja com bons olhos, tá? Então, material impresso é importante, informação para ele ler, para ficar lendo, né? Próprio questionários, né, de controle de dor também. Isso pode ser uma ferramenta, certo? Então, sempre lembrar que é uma doença de abordagem complexa, de tratamento complexo e que vai realmente levar um trabalho, uma demanda maior sua e do tutor. Então, assim, esse processo, né, de confiança entre veterinário e tutor vai ser fundamental, principalmente numa doença dessa que é ocasionada por estresse. Aí a gente tem medicações. O que tem mais recente são essa questão do triptofano, né, e daquele outro componente lá que eu não decorei o nome ainda, que vem do leite, né, todos dois.
E o controle de dor não mudou muito, já tem mais evidência da gabapentina, já encontra mais, principalmente fora, né? Europa, Estados Unidos falando bastante da gabapentina para esse controle de dor e também de ansiedade. E a questão que vocês têm que lembrar sempre é de fazer sumário de urina, não só pela questão de procurar infecção, que é o mais raro, mas você entender se esse gato também ele está fazendo, tem uma densidade urinária alta, que esse é um fator também perpetuante da doença.